Começa agora na Mundial. Acertar é Humano. Um programa que apresenta crônicas com humor e foco na solução. Sempre falando de temas diversos como empreendedorismo, liderança, esporte, atualidades, comunicação, entre outros. Tudo isso seguindo a filosofia do coaching. Programa Acertar é Humano, uma produção da Sociedade Latino-Americana de Coaching, a elite do coaching no Brasil. Apresentação, Sullivan França e Nelson Sartori. Olá, minha gente, bom dia a todos, professor Nelson Sartori aqui com vocês em mais um programa Acertar é Humano. Bom dia ao meu amigo Evaldo Ribeiro, ao André, ao Toninho e a toda a equipe aqui da Rádio Mundial por nos acompanhar, serem essenciais para a realização do nosso trabalho, não é não? Por esses dias aqui eu recebi um e-mail no meu perfil, né? Falou assim, já falei para vocês, eu montei um perfil no Facebook do Acertar é Humano, nós temos a página oficial, mas eu montei um perfil que é para que as pessoas tenham mais facilidade e possam ter um contato direto, né? Comigo as pessoas pediam, eu falo, poxa, às vezes a gente tem que ter um contato direto, quer falar por inbox, quer passar uma mensagem pessoal, e eles queriam, e às vezes passavam pelo meu e-mail pessoal, né? Então, para poder atender a todos, né, falou assim, eu montei um perfil. Por enquanto, vou manter o perfil, né? Eu não montei página, não, montei perfil mesmo, as pessoas pedem amizade, aí podem conversar, mais para frente a gente transforma em página, né, em fanpage, assim todos têm a possibilidade de seguir, mas eu acho mais impessoal, né, falou assim, então eu acho que é possível ter um pouquinho mais de proximidade com o ouvinte na condição do Facebook, né? Falou assim, muita gente quer fazer pergunta, se a gente fosse abrir para pergunta no programa seria difícil, né? Até para a gente poder manter o tema funcionando. Então, as pessoas do outro dia me ligaram, como eu estava dizendo, e perguntaram se não havia uma mistura, às vezes, de temas, se era conveniente, né, falar de coaching e de vez em quando trazer espiritualidade, falar sobre as crônicas da vida, trazendo a realidade e de vez em quando trazendo isso daí com base na história, né? Falou assim, vejam, eu acho que tudo é conveniente, né? Falou assim, a conveniência, na verdade, é aquilo que atende a todos e atende a alguns. A gente procura a conveniência de todos, né? Falou assim, nem sempre é assim que acontece. Existe por aí o que nós chamamos de discurso da conveniência, né? O que é o discurso da conveniência? É quando a pessoa fala aquilo que interessa para ela, né? Falou assim, não estou condenando, mas e nós estamos hoje em dia envolvidos por isso que se chama discurso da conveniência. E é muito importante a gente estar atento, porque às vezes nós compramos uma ideia que na verdade não é absolutamente adequada à nossa vida, mas é conveniente àqueles que pregam essa ideia, né? Hoje as pessoas discursam e defendem posições ideológicas baseadas em sua própria conveniência, né? É importante a gente ter tudo isso daí como conceito básico, né? Falou assim, as elites hoje em dia defendem conceitos, e eu falo sobre isso daí mesmo sem muita preocupação, porque eu acho que as posições devem ser defendidas dentro do respeito, obviamente, com o direito de escolha de todos, mas, por exemplo, aspectos como da meritocracia como forma de sustentar o seu próprio poder, tá? Falou assim, de decisão, né? Eu vejo isso, eu entendo realmente que a elite defende a meritocracia não como um conceito filosófico profundo, mentira, tá? A maioria das pessoas que eu vejo na defesa da meritocracia defendem, na verdade, o quê? O seu próprio ponto de vista, mas para quem eles querem dar o benefício. Então a meritocracia como benefício seletivo, tá, é na verdade o grande discurso, tá bom? Então o que se procura com esse discurso é desarticular os direitos conquistados, né? Falou assim, eu saio falando que uma pessoa
tem mais mérito do que a outra, eu desconheço, por exemplo, as oportunidades, as chances, os contatos, tá? Até mesmo a condição financeira. Então isso daí não é justiça social. Tá? Isso não é justiça social. Quando o discurso da conveniência procura desarticular os direitos do trabalhador, os direitos do homem, as conquistas sociais, para que isso, na verdade, não venha a diminuir a margem de lucro deles, tá? O lucro da elite realmente não tem valor algum, esse tipo de discurso. Isso é o que nós chamamos de discurso da conveniência. O discurso da conveniência é quando tudo que eu falo, todas as ideias que eu defendo, tudo aquilo que eu prego, tem como ponto principal a mim, como referência absoluta, visando apenas a mim. Falou assim, vejam, eu não estou dizendo que a gente deve desprezar a própria opinião, a própria ideia, os próprios valores. A única coisa é que nós não vivemos sozinhos nesse mundo. As ideias que nós defendemos, se elas forem trazer privilégios apenas para nós, então isso daí só interessa a nós. A gente não deve buscar, dentro do mundo em que nós vivemos, vantagens que o mundo oferece para todos e torná-las vantagens só para nós. Nós já vivemos isso, hoje nós vivemos questões da propriedade, hoje em dia se fala em propriedade por todo o país, a propriedade rural, se fala sobre o latifúndio e já se vem falando disso daí há séculos no Brasil, só que porque até hoje nada é feito para poder distribuir a terra para quem realmente precisa, porque não é conveniente. Tá? Falou assim, não convém aos detentores do poder, aqueles que têm na terra e na propriedade o poder e o domínio sobre os outros. Então, toda forma de discurso que privilegia poucos e, na verdade, despreza o direito de muitos é o chamado discurso da conveniência, só que negativo, egoísta. Tá? Pessoal, eu não fico pensando que esse tipo de coisa acontece exclusivamente dentro dos referenciais de luta de classe, não. É lógico que as lutas de classe, isso daí nós sabemos, tá? Elas traduzem o discurso da conveniência. Assim como existe, de um lado, tá, a ditadura do empresariado, também existe a ditadura do trabalhador, existe a ditadura de esquerda, existe a ditadura de direita. A partir do momento que nós queremos impor alguma coisa, desrespeitando os direitos, isso daí não tem valor, né? Num país como o nosso, em que nós temos um Estado democrático de direito, que nós temos os direitos fundamentais estabelecidos pela Constituição Federal, tá? Que defende justiça social, trabalho, a renda, o desenvolvimento, a educação, a saúde, o progresso, que busca tudo isso, que busca o direito coletivo, a gente trabalhar um discurso político centralizador nos interesses de poucos, realmente isso é algo que tem que ser observado. Né? Eu falo assim, sempre entenda que quem discursa tem preparo para isso. Né? As pessoas às vezes ficam falando sobre a importância de uma formação acadêmica para um governante assumir um poder. Os grandes ditadores sempre tiveram formação elevada, sempre foram extremamente competentes e estiveram cercados por mentes brilhantes voltadas justamente para favorecer a conveniência de quem estava no poder. Então não se deixe enganar mais uma vez por esse tipo de discurso, tá bom? Pessoal, esse mesmo discurso nós vemos dentro de novas seitas, novas religiões que surgem a todo momento em todos os cantos do mundo, sustentadas por uma arrecadação muitas vezes de fundos vindas do fiéis através da abordagem direta na busca absoluta desse dinheiro, que não reverte benefícios absolutos para eles, que buscam muitas vezes o que? Benefícios pessoais, tá? Falou assim, que mesmo que promovam, falou assim, não pretendo aqui agora também sair julgando como funciona um pensamento, uma seita, uma crença religiosa, mas isso entra em conflito a partir do momento que essas mesmas seitas, tá, acabam condenando as outras, né, ou seja, condenam as crenças religiosas
que se baseiam na espiritualidade, que se baseiam na caridade, que tem como menor princípio o da arrecadação do dinheiro. Não estou dizendo que não é necessário, eu acho que qualquer estrutura religiosa precisa se sustentar, precisa, para que a caridade aconteça, arrecadar dinheiro, arrecadar valor, só que essas coisas têm de ser feitas realmente com espírito de amor, com espírito de caridade, de dedicação, né? E é justamente quando as críticas vêm, tá, e eu não me coloco fora disso, porque eu não sou perfeito, é que a gente vê que existe ali um discurso de conveniência, tá? Falei, minha gente, a própria igreja um dia está na história, no seu passado, um passado materialista, profundo, tá? Fala assim, também combateu o surgimento de novas seitas, de novas visões, vamos dizer assim, novas visões religiosas, porque temiam que aquilo abalasse o seu poder no mundo, temiam que aquilo abalasse o seu poder sobre os fiéis, sobre os seguidores da sua crença, tá? Então, o que acontecia nesse momento? A busca pelo poder e pelo domínio se tornava maior do que a dedicação àquele que realmente precisava daquela crença, daquela igreja. Quando nós deixamos de lado os princípios básicos, tá, da necessidade do homem e buscamos principalmente as necessidades particulares, nós começamos a defender e a criar teorias voltadas justamente para o benefício próprio. Tá? Então, vejam, isso daí acontece. E eu não vou dizer nem que não aconteça em uma religião e aconteça na outra, eu acho que acontece em todas, a partir do momento que um dirigente, que um padre, que um pastor, que um monge, seja lá o que ele for, ele tente se servir de um grupo de pessoas para tirar benefício próprio. Né? Falou assim, não, eu entendo que aqueles que dedicam a sua vida ao púlpito, dedicam sua vida ao universo da caridade, da dedicação e da vida para os outros, têm de sobreviver dentro desse mundo. Né? Então, já se diz que aquele que vive para o altar, vive do altar, sabemos disso, também não condeno, aceito, concordo, vejo isso como algo bastante pleno, porque se eu quero dar, eu tenho de ter alguma coisa para dar, tem de haver quem arrecade para poder distribuir, então isso daí é justo. O que não é justo é quando se faz um discurso condenando a ação do outro, primeiro, sem verificar aquilo que pode ser feito de positivo, tá? Fala assim, se eu condenar exclusivamente aquelas instituições que arrecadam dinheiro, tá, sem observar também o bem que elas podem causar, estou sendo injusto. Tá? O que se diz é o seguinte, é importante fazer o bem. É importante fazer o bem. Quem deve julgar essas relações, falou assim, são os próprios integrantes, participantes desse tipo de estrutura. E não simplesmente se deixarem seduzir pelo discurso da conveniência. Tá? Falou assim, quando se está diante de um grupo, e isso daí em qualquer situação, nós vemos muitas vezes as pessoas se servirem desse poder de manipulação de massas, tá? Para poder atender às suas conveniências. Tá? E eu vou dar um outro exemplo. Vou dar um exemplo meu, porque como professor eu sempre estive na frente de jovens, de adolescentes, de estudantes. Falou assim, os professores são formadores de opinião, eles têm ideologias, eles têm crenças, eles têm valores e eles transmitem isso sim dentro das instituições durante as suas aulas. Tá? Falou assim, eu acredito que a escola é um ambiente para conflitos, confrontos e debates intelectuais. É ali que deve acontecer, de fato e realmente, a apresentação de todas as visões, todas as possibilidades. E aí, eu realmente teço agora como educador uma forte crítica ao chamado projeto de escola sem partido. Porque o que é uma escola sem partido se não um discurso de conveniência? Porque uma escola, como se diz dentro do próprio jargão da escola de partido, a educação sem doutrinação, na verdade esconde por trás disso a alienação, o desconhecimento dos fatos que acontecem no mundo, a ruptura, a quebra do espaço para debates, com intermediação intelectual inteligente,
tá? Falou assim, eu acho que a escola é o maior e o mais importante espaço de debates que existe. É dentro da escola que as pessoas devem sim expressar o seu pensamento. É ali que deve haver o aprendizado justamente da convivência com as polarizações e com as ideias diferentes. É ali que isso deve acontecer. É ali que isso tende a acontecer. E é ali que existem ferramentas para que tudo isso daí aconteça de forma apropriada. Tá? Então, quando surge o discurso dentro da educação de afastar da escola qualquer tipo de expectativa de reconhecimento das várias tendências políticas, religiosas, históricas, tá, das diversidades culturais que existem no mundo e no planeta, eu entendo isso daí sim como uma castração, eu entendo isso daí sim como um discurso de conveniência. Tá? Essa é uma atitude negativa tomada e que, felizmente, já foi abandonada, tá? Foi rechaçada pelo Ministério da Educação. Espero que assim continue, que isso daí nunca mais volte a acontecer no nosso país, né? Eu acho que essa é uma ideia muito triste. E eu ouvi pessoas dizendo, mas os professores, existem professores que defendem suas posições, suas visões. Sim, existem. Isso daí é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Existem professores que entram e defendem os seus discursos, existem pais que defendem seus discursos, existem alunos que defendem seus discursos, existem diretores, supervisores, empreendedores da educação defendendo seus discursos. E é importante que isso esteja acontecendo dentro das escolas, sim, todos tendo espaço. Tá? Fala assim, a escola é o espaço da democracia, onde se aprende democracia, onde se aprende disciplina, porque democracia é um Estado de Direito em que nós temos que trabalhar com disciplina. A disciplina é a base de tudo. Disciplina é a base da construção dos dogmas religiosos, das seitas. A disciplina é o que determina o reconhecimento e a identificação dos valores dentro da sociedade, tá? É dentro da escola que nós encontramos tudo isso. Então, isso não pode ser castrado. É a mesma coisa de nós castrarmos, por exemplo, o direito e a livre manifestação da imprensa. Né? Falou assim, e agora nós vamos dizer o quê? Que a imprensa não tem discurso de conveniência? Óbvio que tem, como todos os segmentos. Então não coloque só na escola um segmento que é tendencioso ou então que apresenta debates diferentes. Não. O discurso da conveniência, o discurso de interesses existe com muita grandeza dentro da imprensa. Tá? Dentro da imprensa existe tanto tendências a favor como existem tendências contra os Estados de Direito. Existe jornalismo de esquerda, existe jornalismo de direita, tá? Existe tendência, existe discurso, existe sim. Falou assim, isso daí não é novidade, não começou hoje. Tá? Falou assim, eu chamo de novo a história, eu chamo de novo a cultura para poder mostrar tudo isso daí para vocês. E eu aproveito para falar da mídia, da capacidade de formação de opinião, tanto para libertar o homem, que a mídia tem, como também para conduzi-lo como gado diante dos interesses da elite de todo mundo. Sim, não há nem dúvida. Referências históricas para vocês. 2 filmes que mostraram isso daí acontecendo no mundo inteiro. O primeiro deles, tá? Cidadão Kane, um filme fantástico da década de 40. Ele foi lançado em 1941. Tá? Ele foi dirigido, escrito, produzido e estrelado por Orson Welles. Tá? Falou assim, o mesmo da Guerra dos Mundos, ou seja, uma mente brilhante que fazia parte do universo da comunicação no mundo, tá? E que fez, sim, a manifestação do seu pensamento, que deixou um legado para o mundo, e um legado que pode e deve ser debatido e discutido, tá? Nunca que deve ser aceito. Porque isso sim é o discurso da conveniência. É quando eu aceito absolutamente aquilo que os outros falam sem questionar. Quando desejam que eu faça isso, isso é discurso de conveniência. Tá? Isso é discurso de conveniência. Um outro que é nosso, que foi, vejam só, que fala sobre a nossa realidade, uma realidade vivida hoje. Tá?
Falou assim, e que eu aconselho todos vocês a verem, você vai no YouTube e você pega lá, que é o filme Muito Além do Cidadão Kane. Esse foi um documentário televisivo britânico, vejam só, tá? De Simon Hertag, exibido em 1993. Sabe o que esse documentário mostra? Ele mostra as relações entre a mídia e o poder no Brasil. Ele faz um paralelo, uma intertextualidade com o filme citado, que é o Cidadão Kane, do Orson Welles, tá? Falou assim, a reportagem faz essa intertextualidade, faz esse cruzamento para mostrar o quê? O poder da mídia na manipulação política de um país. Vimos isso acontecer antes, estamos vendo isso acontecer hoje, nesse momento, tá? E é importante que nós não sejamos manipulados pelo discurso, mas sim que nós sejamos críticos do discurso. Exponha o seu pensamento, fale o que você pensa, respeite o direito de todos falarem. Isso sim é que quebra qualquer discurso de conveniência, tá? É quando nós sabemos que tudo aquilo que está sendo falado, tudo aquilo que está sendo dito é, bem ou mal, um direito que nós temos, tá? O que nós não podemos, em hipótese alguma, admitir é que em algum momento o espaço de as pessoas falarem seja interrompido, seja cerceado, seja quebrado. Tá? Falou assim, com críticas negativas, positivas, recebo muitas críticas, porque afinal de contas eu também tenho posições defendidas que não batem, não pensem que o meu pensamento é um pensamento que agrega absolutamente, não. Ele traz conflitos sociais, traz conflitos com os ouvintes, traz conflitos com pessoas de minha relação próxima, muitas vezes íntima, mas o que é importante? Que essas relações sejam dinâmicas, que isso não se transforme em ferramenta negativa, para que isso se torne motivo para que esses conflitos sejam físicos jamais, ou então até mesmo conflitos morais em que eu desmereça ou desrespeite o outro a partir da crença em que a minha ideia é a única, de que a minha ideia é a correta, até mesmo porque eu tenho certeza de uma das coisas é que eu não tenho uma argumentação, eu não tenho certeza absoluta de todas as coisas, mas eu tenho uma crença. E é isso que é importante. Eu tenho uma crença de que tudo isso daí tem o seu valor, de que tudo isso daí deve ser exposto e, principalmente, tá, é de que novas ideias podem ser trazidas. Eu acredito no argumento histórico, eu acredito no argumento intelectual, no argumento inteligente, no argumento sustentável e no argumento que privilegie e atenda a todos. Aquele que seja o melhor para todos, que atenda a grande maioria, que isso represente a manutenção de um dos aspectos do nosso país que é o mais importante, que é o quê? O da democracia, o que é do direito, da liberdade, tá? Liberdade de culto, liberdade de expressão, liberdade de escolha, de manifestação sexual, religiosa, não importa. Tá? Eu tenho direitos, e esses direitos são conquistas que não é um discurso de conveniência que tem o direito de combater e de derrubar. Tá? Não é o discurso que eu ouço dentro da empresa que deve guiar a minha forma de pensar no mundo. Muitas vezes eu sou obrigado até a me submeter em algumas situações, até por uma questão de sobrevivência, mas eu não preciso me calar. Tá? Se isso não for o que eu quero. É um direito meu o de falar, é um direito meu o de me calar. Eu não sou obrigado nem a uma coisa, nem a outra. Então, é isso que eu queria dizer hoje. Esse foi o tema do nosso programa. O tema justamente ligado ao quê? À conveniência, mas ao discurso conveniente. Aquele discurso que dirige e mobiliza as pessoas para que elas pura e simplesmente acatem a ideia daquele que tem, talvez, o que maior preparo de competência para seduzir os outros. Né? Falou assim, quem tem competência discursiva tem a responsabilidade de usar as palavras para semear, para que as coisas sejam produtivas e não para cercear e reduzir o direito dos outros. Tá certo? Então, minha gente, um grande abraço a todos vocês. Procure lá no Acertar é Humano, do professor Nelson Sartori, no Facebook, e traga também as suas ideias, suas opiniões. Grande abraço
a todos vocês e até a nossa próxima semana. Você ouviu pela Mundial o programa Acertar é Humano. Apresentação Sullivan França e Nelson Sartori. Uma produção da Sociedade Latino-Americana de Coaching, a elite do coaching no Brasil.